Tudo bom, pessoal? Bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo para quem está começando a entrar no mundo dos investimentos. É a reserva de emergência. Esse tema serve não somente para aquelas pessoas que estão começando no mundo de investimento, como também para aquelas pessoas que precisam de ter uma melhor segurança financeira, tá? Saiba o que é a reserva de emergência e por que você precisa ter uma. Tudo na vida existe um plano B. Por que com o investimento seria diferente, né? Mas o que é o plano B para o investimento, para o mundo financeiro, o investimento? E mais do que isso, para que serve? É isso que nós vamos falar hoje no canal. Uma das primeiras coisas que todo guru, youtuber e planejador financeiro diz para quem está começando é criar uma reserva de emergência, e isso tem que ser feito antes de qualquer passo no mundo de investimento. Por quê, né? Por que esse montante, né, ter esse montante de emergência e também saber onde aplicar ele? Sim, nós também aplicamos essa reserva de emergência para que ela não perca valor frente à inflação, tá? Então, ter esse montante de reserva de emergência e saber aplicar ele é o primeiro passo para uma vida financeira equilibrada e sem surpresas futuras, tá? Mas peraí, Lucas, como começar, né? Como começar? Com quanto? E mais do que isso, onde aplicar o investimento guardado? Calma, eu vou explicar para vocês. Nesses vídeos, né, nós vamos ter 2 vídeos para falar sobre esse assunto e nós vamos procurar responder as principais perguntas envolvendo a reserva de emergência, tá? Se você tiver alguma dúvida que eu não respondi nesse vídeo, por favor, comente aqui no canal que prontamente lhe ajudarei. Então, nesses 2 vídeos nós vamos falar sobre o que é e para que serve a reserva de emergência, quem é que deve ter uma reserva de emergência, qual que é o valor ideal, como criar uma reserva de emergência e, por fim, quando usar essa reserva de emergência, tá? Vamos lá? Vamos! O que é uma reserva de emergência e para que serve? Como o próprio nome diz, reserva de emergência é um montante de capital, dinheiro, que você separou e guardou ao longo do tempo e que possui capacidade de cobrir alguns rombos emergenciais e ou bancar as suas despesas fixas por um determinado período de tempo. Ou seja, essa reserva pode ser acionada quando você sofrer uma queda abrupta, repentina de renda, ou então ter uma despesa maior do que o previsto de forma inesperada. Assim, ter uma reserva de emergência é o primeiro passo para ter uma vida financeira tranquila e equilibrada. Afinal, para tudo na vida, a gente precisa ter o plano B, né? E aí, essa reserva de emergência acaba sendo um amortecedor que fornece tranquilidade para as pessoas, pois é um apoio, né, em caso de, por exemplo, uma demissão inesperada, o surgimento de uma doença na família, ou até mesmo pagar aquele prêmio de apólice, né, aquele valor que você é obrigado a pagar quando você aciona o seguro por um acidente de carro, por exemplo. E aí, você utilizando o valor dessa reserva de emergência para essas despesas que eu listei e outras, você não tem preocupação de, caramba, como é que eu vou pagar isso, né? Bacana essa mentalidade, né? Pois bem. Então, quem é que tem que ter essa reserva de emergência, Lucas? Todo mundo. Vamos cair na real, né? Imprevistos acontecem e até mesmo os milionários têm reserva de emergência. Então, é bom colocar na sua cabeça que todo mundo, não importa o valor, não importa o montante que tem aplicado e investido, precisa ter uma reserva de emergência. Você sabia que os bancos centrais de todos os países do mundo possuem barras de ouros ou então dólares guardados para servir de lastro de seus investimentos e dívidas? Essa reserva de ouro ou dólar podem ser entendidos como reserva de emergência. Aqui cabe um parênteses, tá? Que a definição desse papo aí de reserva de ouro, de governo e tal, é um pouco mais complexo que isso. Mas é só para vocês terem uma ideia mais ou menos que até mesmo os governos possuem reserva de emergência. Então por que você não? Isso porque, ao mesmo tempo que oferece uma proteção a imprevistos, impedindo que as pessoas se endividem e se essas reservas de emergência forem bem alocadas, elas proporcionam também uma rentabilidade protegida da inflação. Lembra que eu falei para vocês que também temos que saber aplicar esse dinheiro? E assim,
dar ao investidor um montante seguro para o futuro, para qualquer necessidade e qualquer imprevisto. Tá legal, Lucas? Mas qual que é o valor ideal? Esse é o X da questão. Muitos gurus, mundo afora, aí, divergem na quantidade. Isso varia de pessoa a pessoa, situação a situação e também capacidade de economia, tá? Eu, Lucas, recomendo um intervalo entre 6 a 12 meses de suas despesas essenciais. Veja bem, eu falei despesas essenciais. Não estamos falando de Netflix, TV a cabo e iFood da vida todo santo dia. Se você pensa num cenário, drástico. Se você perder seu emprego, você precisará enxugar seus gastos ao mínimo possível para que possamos ter um conforto mínimo até conseguires um novo emprego, uma nova fonte de renda. Água, luz, gás, internet, alimentação, supermercado, nada de iFood, educação, a sua educação e de toda a sua família, as crianças e a saúde são gastos que eu considero essenciais. Coloque no papel todos os gastos que sua residência possui e veja o que é possível cortar e o que não é. Somente você e sua família sabem dizer o que é essencial e o que não é. Seja cirúrgico, porque a gente está falando de uma situação hipotética e drástica, uma crise. Chegou até o mínimo possível para ter um conforto? Pois bem, multiplique esse valor por 6 ou por 12 meses, dependendo da sua decisão. Este é o montante que você deve ter em sua reserva de emergência. Assim, vamos fazer uma simulação, Vamos imaginar que você tem uma despesa média mensal de uns R$200 de luz, R$150 de água, R$150 de gás, 50 de água, 200 de internet, R$1.000 mensais de alimentação, R$1.500 mensais da escola de um filho, uma família de uma criança só, R$1.500 de plano de saúde para a família inteira. Saiu do CLT, não tem mais direito a plano de saúde, você precisa ter um plano de saúde para sua família, se seu esposo ou sua esposa não tiverem, como colocar vocês no plano de saúde do trabalho deles, tá aí. Daria todas essas despesas um total de R$4.900 mensais. Certo? Mais ou menos. Assim, sua reserva de emergência deveria ser, num cenário de 6 meses, R$29.400 mensais. R$29.400. Se num caso de 12 meses, R$58.800. Com este montante, você terá um tempo para reestruturar sua situação, conseguir um novo emprego, encontrar uma nova fonte de renda, no caso, empreender, e dar a volta por cima sem maiores ruídos. Concorda comigo que é uma boa perspectiva? E aí, eu queria apenas colocar um comentário aqui, que é considerando que apenas uma pessoa proporciona a renda familiar mensal, tá? Considere, mas as duas pessoas trabalham, o marido e a mulher trabalham. Não tem problema. Considerem esse R$4.900 mensais e a reserva de emergência é a reserva de emergência da família. Se vocês quiserem colocar essa reserva de emergência individual, como assim? Como a gente tem duas pessoas dando duas fontes de renda, a gente vai pegar esse, R$58.800 que a gente calculou para uma reserva de 12 meses, a gente vai colocar como meta para cada um dos dois ter, não tem problema. É vocês que decidem, tá? Vamos entrar agora em mais detalhes sobre as exigências para se guardar dinheiro para essas emergências, tá? Primeiro, ansiedade. Gente, não tenha pressa e nunca jamais se compare com os outros. Eu sei que tem várias pessoas que já investem e nem por isso você deve sair investindo por aí sem compor sua reserva financeira. Um passo por vez, gente. Trace um plano, monte sua estratégia e seja persistente nos seus objetivos. Por quê? Se você der um passo maior que perna, você vai quebrar todo. Podendo inclusive perder dinheiro. E a gente não quer isso, Se seu amigo já investe, ótimo para ele. Acompanhe o que ele fala e estude. Nada de sair investindo por aí porque fulano de tal diz que é uma boa ideia e deu 200% de retorno. E mais do que isso, por favor, gente, não caia na pegadinha de pirâmides financeiras. Tá cheio de notícias por aí de gente que sofreu golpe. Tá cheio de malandro por aí que sempre tá falando, dinheiro fácil, dinheiro fácil, dinheiro fácil. Coloque na sua cabeça, dinheiro fácil, dinheiro perdido. Que não sei o que, tem uma oportunidade aqui, que não sei o que, eu acho que vou pegar na minha reserva de emergência para poder aplicar, porque senão eu vou perder a oportunidade. Não. Reserva de emergência é para ser mantido intocável. Você está protegido da inflação, porque você vai aplicar direitinho contra a inflação e acabou.
Nada de usar para ter um ganho mirabolante. Não existe dinheiro fácil, porque dinheiro fácil é dinheiro perdido. Tudo na vida é obtido na base de esforço e trabalho. Não existe almoço grátis, pessoal. Vamos cair na real, né? É verdade que você pode ganhar muito dinheiro na bolsa de valores. É verdade. Mas para chegar a esse ponto, você deve estudar muito, e aí a gente fala do esforço, né? E treinar bastante. Trabalho. Ok? Então, ansiedade, matamos. Regularidade das receitas. E aí aqui vem um ponto-chave da previsibilidade de entrada de caixa, ou seja, o salário mensal. Quem é CLT ganha o mesmo montante todo mês e, portanto, consegue aplicar mensalmente, né? Vou colocar 10% mensalmente na minha reserva de emergência. Beleza. Só que quem é pessoa jurídica, não. Não tem, tem umas variações, né, mensais. Tudo bem. De toda forma, determine um percentual da sua renda daquele mês e aplique. Mantenha a persistência, tá? Empregabilidade. Socorro! Fui demitido. Calma. Esse é um dos principais motivos de se compor a reserva financeira, né? A reserva de emergência. Imagina a situação que você não tem mais a entrada de dinheiro, né? Entrada de caixa, seja você CLT ou uma pessoa autônoma. A depender da facilidade com que a pessoa, né, homem ou mulher, conseguiria se realocar no mercado de trabalho, o tamanho de sua reserva deveria ser maior ou menor. Pensa que aquela pessoa que trabalha num nicho específico do mercado, com poucas ofertas de vagas, ou então está com aquela formação despassada, eu trabalhei 20 anos e eu não me atualizei. Tende a levar mais tempo para conseguir um emprego novo, né? Lembra que lá em cima, lá atrás, eu mencionei de juntar um pouquinho de dinheiro para sua educação e de sua família? Pois bem, agora que você está nesse cenário de não ter mais emprego, você tem tempo de sobra. Então, vamos levantar a bunda da cadeira e começar a estudar, né? Como? Você é da área de vendas? RH? Já ouviu falar de Power BI? Tem vários vídeos aí para ensinando a fazer um dashboard. Esse é um diferencial que cada vez mais as empresas estão procurando. Trabalha com compras e sempre usou um sistema, vamos dizer, Proteus? Muito bem. Que tal você estudar o outro sistema, que é o SAP? E aí você começa a ter um bônus, um plus no seu currículo. Fez um curso de técnicas de negociação há 5 anos atrás? Que tal você fazer de novo esse curso de técnica de negociação e se reatualizar, né? Fazer um refresh. E você já viu que aqui nessa plataforma no YouTube tem diversos vídeos sobre soft skills, né? Inclusive o LinkedIn, nessa época de quarentena, está disponibilizando vários cursos gratuitos. Que tal você fazer? E você colocar no seu currículo o que você fez. Né? Bacana, né? Muito bem. Vamos falar sobre outro tema agora, que é um tema um pouco mais difícil, que são os compromissos já assumidos. Muito bem. Deu uma crise aí, você precisa usar a sua reserva financeira. Só que tem aqueles compromissos, esses compromissos podem ser um plano de fidelidade da operadora, né? Putz, se eu cancelar minha TV a cabo hoje, eu vou ter que pagar R$1.000 de multa. Ou então aquele financiamento imobiliário. Ou então os planos de saúde dos pais, daqueles pais idosos que a aposentadoria não dá para pagar o plano de saúde, então você tem que bancar e por aí vai. Pois bem, esses itens também devem ser considerados quando você montar a sua reserva de emergência. Ok, né? Até mesmo quando os irmãos, né, que dividem os planos dos pais, então aquele valor daquele plano de saúde dos pais acaba ficando diluído entre os irmãos, né? Mas considere sempre o pior cenário. Já pensou se o seu irmão também perde o emprego? Deus me livre disso acontecer, ou sua irmã também, ou todo mundo é autônomo e está numa crise e todo mundo tem loja, está numa crise e não consegue ter renda? Então considere o pior cenário, que você tenha que bancar sozinho o plano de saúde dos seus pais. E assim, você mantém esses seus pais protegidos pelo tempo que você considerar para sua reserva de emergência. Lembre-se, de novo, reforçando, considere sempre o pior cenário. E aí a gente tem o outro item que é o perfil de risco do investidor. E aqui entra mais para quando a pessoa já investe, né? E a depender de onde investiu, o montante não permite um saque imediato. Tem fundos de investimentos, por exemplo, que pedem, né, 30 dias para depositar na sua conta o dinheiro que você está resgatando. Poxa, Lucas, 30 dias é muito, eu estou desempregado. Pois bem, se 30 dias é muito, você tem que colocar também essa informação na sua reserva de emergência.
Imagina outro cenário, por exemplo, que você já aplica em ações de empresa e o mercado está em crise, está tudo caindo, que nem agora. Nossa, então é melhor deixar as ações lá para quando elas se valorizarem você conseguir resgatar. Dessa forma, não se deve depender desse dinheiro. Então, pois bem, reserva de emergência é um valor separado e aí as ações, deixa lá. Só a reserva de emergência tem que ser suficiente para te cobrir o período, né? E aí, você também tem que considerar outros produtos financeiros que você já possua, né? Seguro de vida, de residência, seguro de automóvel. Por quê? Porque são alguns gastos que vão te dar tranquilidade em alguns casos específicos de emergência, tá? Mas vamos terminar esse vídeo aqui reforçando um ponto importante. Se você se sente mais confortável em ter 6 meses de reserva de emergência, ótimo para você. 2 anos, perfeito. Converse com o seu parceiro ou parceira e definam juntos quanto tempo. Olha, a gente precisa 1 ano de nossa reserva de emergência. Os dois têm que trabalhar para compor isso, tá? E aí, uma vez que vocês têm a reserva de emergência montada, vocês vão dar o próximo passo do mundo de investimentos e do mundo de educação financeira. Lembre-se, quem constrói o futuro financeiro da sua família são vocês. Vocês, seu parceiro, sua parceira. Nunca devem tomar as decisões sozinhos, tá? Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre outros temas que basicamente é como criar essa reserva de emergência e, mais do que isso, quando usar ela, tá? Muito obrigado por estar aqui, por ver esse vídeo aqui. Lembre-se, quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui em cima no nosso canal e se tiver alguma dúvida, algum comentário, é só comentar aqui embaixo, ok? Muito obrigado por se inscrever, muito obrigado por assistir e até a próxima, pessoal!